médio. Estamos postando agora essa aula com relação ao dia 17 de maio. Foi aula presencial hoje, né? Aos meninos que estão em casa hoje vão ter a oportunidade também de ver também essa aula e discutir um pouquinho sobre a página 573, onde nós trataremos sobre o avanço industrial no Brasil, tá bom? Durante ali os primeiros momentos da República, tá bom? Durante os primeiros anos aí desde a Primeira República, que começa em 1889 até 1930, que é a chamada República Velha, né? República Velha foi o momento aqui que houve os dois primeiros presidentes, chamados de República da Espada. Depois tornou-se a República do Café com Leite, né? A política do café com leite até essa data aqui. E ano em que muita coisa aconteceu, inclusive um avanço industrial causado pelos investimentos que estavam meio que sobrando, né? A gente sabe que o Brasil, como sendo considerado um país rural, teve um excedente, mesmo assim teve um excedente que foi, digamos assim, levado para a esfera urbana. E foi aí que ocorre a chamada avanço industrial. Dos motivos pelo qual o Brasil rural gerou essa sobra, esse investimento para a área urbana, criando as primeiras indústrias, foi exatamente por conta do chamado Convênio de Taubaté. Claro, não é só por isso, mas o investimento que o Convênio de Taubaté promoveu acabou, digamos que, trazendo outros investidores para a construção de fábricas no país, né? O Convênio de Taubaté foi exatamente aquele ponto em que o governo comprava o excedente, ou seja, o que sobrava dos fazendeiros, o café que sobrava, né? E os fazendeiros, quando não conseguiam vender, eles vendiam para o governo, né? O governo ajudando aí os que já tinham condição. Então, com essa verba, com esse dinheiro que eles tinham, eles acabavam, aos poucos, até mesmo investindo no setor industrial, né? Um dos motivos aí por qual a indústria acaba crescendo aí no comecinho do século XX, tá bom? Aí, pós 1901, acaba que ocorrendo o chamado boom industrial do Brasil, no qual, embora não seja um avanço tão significativo, mas considerando que o Brasil caminhava para novos tempos, e esse avanço industrial ele também fez surgir os movimentos de crítica, né? Os movimentos contrários, os movimentos operários, que não concordavam com as práticas aplicadas dentro dessas indústrias. Por exemplo, 15 horas de trabalho por dia, eles não suportavam de forma alguma, né? Então os operários começaram a se juntar em sindicatos para tentar criar um novo meio de evitar esse tipo de situação, né? E como a maior parte das indústrias estava no estado de São Paulo, que também era o principal produtor de café do Brasil, muitos trabalhadores das fazendas saíam das fazendas rumo exatamente à cidade, né? Rumo ao perímetro urbano para trabalhar nessas indústrias, criando assim uma chamada classe proletária, né? Ou seja, quando falar em proletário, proletário quer dizer trabalhador ou operário das fábricas industriais, enfim, ou trabalhador da indústria, ou trabalhador da fábrica, né? Então, a classe proletária, ela aumenta muito e em razão até da localização das indústrias, em grande maioria de São Paulo, né? Onde muitos trabalhadores tiveram que ir para aquela região. Então, o que ocorre? O que acontece? As indústrias não eram tão avançadas assim, indústrias de tecido, né, de processamento aí de algodão, enfim. Só que aí o que ocorre? Como tinha muita gente
migrando aí para a cidade, louca por trabalho, né? Interessada em trabalhar, o preço do salário, o valor do salário começa a cair, né? O salário fica bem baixo. Em razão disso, o salário começa a cair. Por qual motivo? Porque tem muita gente procurando o serviço. Se tivessem poucas pessoas interessadas, provavelmente o salário não tivesse tão baixo e o pessoal das indústrias tratassem até melhor seus operários. Visto aí que Visto aí que é, diga-se de passagem, 15 horas de trabalho todo dia, não é? Era muito ruim para esse pessoal, né? E aqui no caso é uma conta bem simples, né? Quanto mais pessoas procuram aquela vaga, menor é o salário. Porque se fulano de tal não quiser trabalhar, tem 1000 na fila querendo. Se ele não aceitar a imposição do dono da indústria, se ele não aceitar a imposição do proprietário da fábrica, ele disser não quero mais trabalhar, pode sair que tem 1 milhão aí na fila querendo sua vaga. Então por isso que o salário é pequeno. Quem não concordar com o salário vai embora porque tem outras pessoas loucas pela vaga, né? Então por isso mesmo que houve aí muitos movimentos operários que lutaram contra essa exploração, né? Contra essa situação em que as primeiras indústrias do Brasil estavam aí sujeitas. E essa indústria nacional, ela visava, digamos assim, substituir importações, né? Substituir produtos importados, que são de importações, importados, vamos dizer assim. Então aqui o que vai ocorrer é que, como durante a Primeira Guerra Mundial tinha caído muito as importações, estava tendo uma guerra, então as fábricas deixavam digamos, produzir, né? Então o Brasil foi obrigado a criar e ampliar o seu setor industrial, para que não ficar só dependendo o tempo todo de coisas que vinham de países que estavam em guerra, né? Foi um outro motivo aí para essas indústrias crescerem bastante aqui no Brasil, ter assim esse verdadeiro avanço, vamos dizer assim. Preste atenção aí, já falei de dois motivos. Um foi o convênio de Taubaté, né, que estava sobrando aqui, o pessoal começou a investir em indústrias, né? O dinheiro só que sobrava, o pessoal começava a investir em indústria. Então o avanço industrial aqui do café, enfim, que aconteceu em São Paulo, e muito pessoal da fazenda, ex-escravos, imigrantes, todos foram para a área urbana para trabalhar nessas indústrias. Como o salário era muito baixo, né? Por conta exatamente da grande procura por emprego. Tem muita gente atrás de vagas de emprego, o salário começa a baixar. Quando poucas pessoas começam a procurar, e o salário é maior um pouquinho, né? Então, o outro motivo dessa indústria ter crescido foi exatamente por conta de substituir importados, né? Por exemplo, o Brasil não podia mais comprar da Itália, da Alemanha com facilidade, né? Da Inglaterra, então teve que aprender a fazer aqui mesmo, né? Porque esses países aí estavam em guerra em 1914, como você deve lembrar. E isso também impulsionou o setor industrial no Brasil. Tá bom? Na parte que fala dos movimentos operários, vamos ver bem aqui. E dessa forma, no começo do século XX, não haviam leis para proteger os trabalhadores dessas indústrias, viu? Como não tinham leis para proteger, não tinha férias, nem salário mínimo, o dono da fábrica fazia bem o que bem entendesse, né? E isso foi aos poucos gerando assim uma revolta muito grande nas pessoas, porque queriam participação política, queriam decidir mais sobre os eventos econômicos da nação e não poderiam, né? Porque havia sempre empecilho de demissão, enfim. E as demissões aconteciam a todo momento, porque não tinha nenhum aviso prévio, não tinha nenhuma multa, né? O dono da fábrica acabava que não arcando muito com as consequências da demissão de trabalhadores. Tá bom? E essa parte aí que está na página 574, é exatamente o pedaço que fala sobre a condição de trabalho nas indústrias do Brasil no comecinho do século XX. Condições muito ruins, condições precárias, péssimas instalações, né?
crianças sendo exploradas, enfim, era uma coisa muito absurda de se compreender, né? Então, assim, muitas vezes, quando cai em prova do Enem, quando cai em prova de vestibular ou concurso, o pessoal considera muito a questão de como você vê a indústria do Brasil, como você via a indústria lá no começo do século XX e como você observa ela hoje em dia. Então tem assim um paralelo, né? No comecinho é isso que eu estou falando para vocês, tá um momento aqui de transição, né, do meio rural para o meio urbano. E hoje significa um avanço muito grande, porque a indústria do Brasil hoje ela é interligada à indústria de outros países. O que nós produzimos aqui no Brasil pode muito bem ser comprado por outro país, né, pela burguesia de outro país, exatamente para servir como indústria, como produto industrial em outra nação, né? Mas, por exemplo, a gente pode, por exemplo, fabricar tela de LED, né? Por exemplo, fabricar LED aqui no Brasil, que poderá ser, digamos assim, comercializado em outros países. Aqui é só um exemplo, não é que o Brasil vai fazer tela de LED, não. Que pode ser comercializado em outro país que vai terminar de fazer o produto, né? Que vai dar continuidade ao produto que o Brasil começou. É o chamado indústria de base, né? Você começa um produto aqui e ele vai ser finalizado em outro país, em outra indústria de outra nação. Tá bom? Então aqui, o que é que nós podemos compreender aqui dessa página agora? A página seguinte é chamada Organização dos Operários, né? Onde nós vamos ter aqui os operários todos chateados com a situação da indústria e principalmente com aquelas ideias que estavam ganhando o mundo aí, o anarquismo, né? O anarquismo e o comunismo que estava ganhando o mundo aí no tempo aí da Primeira Guerra Mundial, 1917 em diante, né? E são eram ideias muito perigosas para os que eram donos de fábricas, né? O anarquismo, por exemplo, é a ideia de que ninguém é obrigado a suportar um governo e a ausência de autoridade é o que predominava aqui, né? Não que eles não tivessem autoridade, mas a ausência de autoridade. Seja uma autoridade governamental, seja uma autoridade industrial, quer dizer, ninguém manda em ninguém não. Você tem o seu trabalho, você trabalhou, você recebeu, né? Então, é isso. Ninguém tem a obrigação de mandar você ficar até mais tarde, sem pagar hora extra, sem nada. E no comunismo é aquela coisa do comunismo de o Estado tomar de conta das fábricas, tomar de conta de tudo e dividir com a população todinha, né? As ideias sociais que vigoravam aí naquele período. Assim. Principalmente são essas aqui, que fala a página 575, tá bom? Chamada Organização dos Operários. E toda a insatisfação dos operários, né, leva ao episódio considerado a primeira grande greve do Brasil, chamada Greve de 1917, onde anarquistas fizeram a maior passeata, a maior greve que o Brasil já possuiu, assim, em termos, a primeira grande greve, vamos dizer assim, né, da história do Brasil, que operários começaram a reivindicar seus direitos, né, reivindicar direitos, é isso. Então, essa reivindicação teve muito confronto com a polícia, teve muita fábrica fechando, teve muito confronto aí entre operários e donos de empresas, de fábricas, enfim. Foi uma verdadeira confusão nessa greve de 1917. Até certo ponto, o governo, juntamente com os industriais, eles perceberam que o movimento era muito grande e resolveram negociar, né? A princípio, eles iam atender a reivindicação do pessoal de 8 horas por dia. Trabalhavam 15, mas queriam trabalhar somente 8, direito deles, né? Queriam melhores condições de trabalho, né? Libertação de grevistas que foram presos, tudo isso aí eles queriam. E o governo então prometeu atender, né? Só que nem todas as reivindicações foram atendidas. E o que ocorre aqui foi que muita repressão policial ocorreu nesse momento aí também da história do Brasil. Da repressão policial. Então, que lição nós temos aqui? Que eu falei para vocês no início, né? Os movimentos
operários no Brasil começaram exatamente por conta do que estava sobrando aqui de excedente, né? O pessoal começou a investir em indústrias, né? E nesse investimento em indústria acabou que foi se criando uma indústria para substituir o que estava vindo de fora, né? Os países estavam em guerra e dessa forma tinha que se produzir aqui no Brasil. Temos aí também a questão do avanço industrial, dos salários baixos, enfim, 12 horas, 15 horas por dia de serviço, sem férias, sem sábado, sem domingo, quer dizer, é uma coisa triste, né? Então, essa aula de hoje foi isso, então amanhã nós continuamos, tá bom? E na dúvida deixa um comentário que a gente responde, ok? Beleza, tchau, gente.